Espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Marindia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções e análises de redações nota 1000 do Enem de 2021. Bom, galerinha, agora, primeiramente, créditos ao site do G1, né, por disponibilizar as redações nota 1000, que são bem interessantes, inclusive recomendo para vocês visualizarem créditos ao site do G1. Gente, muito legal as redações nota 1000, vai ajudar muito vocês aí a fazer, né, uma boa redação. Então é de extrema importância, é bem legal, bem bacana acompanhar. Claro, né, dos candidatos que tiraram 1000, né, nada mais justo, mais merituoso, né, enfim. Achei muito legal, né, créditos aí. Agora a gente vai para a segunda redação, né, a gente analisou aí a redação da Fernanda. Então agora a gente vai para a segunda redação, né, gente, tem tudo no site do G1, tá? Da Giovana Gamba Dias, né, olha que interessante. Gente, eu fiz essa daqui, eu não fiz ainda, eu sei, não fiz o vídeo dessa daqui, então tá. Olha só que interessante, bacana, né? Qual que foi o tema, né? Vamos lá, vamos pro tema aqui, ó. Tema da redação do Enem de 2021, que foi exatamente sobre a invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, tá? Um tema muito importante, fala muito sobre direitos, enfim, muitas coisas muito relevantes, muito importantes aí, né, para a sociedade, claro, o Enem ele gosta de temas aí que tem, né, que abordam questões problemáticas para justamente o candidato poder oferecer aí uma solução para o problema, né, que no caso, então, ele aborda um tema para você solucionar. Beleza, o que está descrevendo, né? Parabéns, Giovana Gamba, né, pela sua redação. Uns reiterantes. Olha só a introdução dela. O que ela colocou na introdução? Gente, na introdução é onde você vai descrever sua redação, sobre o que você vai, quais argumentos, né, você vai motivar, cativar o leitor e o corretor através da introdução, né, como se fosse um livro. Você, através da introdução, você tem mais ou menos base do que vai ser a história, por exemplo. Então, seria isso, mais ou menos, para ficar mais fácil para vocês, né? Pegarem o modelo e a estrutura. Olha só que interessante. Ela colocou uma obra, tá? Do Cândido Portinari. Uma obra muito bacana, muito interessante, tá? De um artista. Que, gente, é muito bacana, viu? Muito interessante. E que tem tudo a ver com o tema. Olha que legal. Eu achei muito bacana a redação dela. Parabéns. Porque ela colocou obras, né? Aí, eu posso citar livro, filme? Gente, claro que pode. Filmes, obras, enfim, enriquece sua redação. Então, olha que legal a introdução dela, né? Que foi o parágrafo de introdução, né? A gente tem aqui, basicamente, a introdução, que é onde ela vai expor os argumentos. E ela começou descrevendo o seguinte, olha só, em suas obras reiterantes, o artista expressionista Cândido Portinari faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, os quais vulneráveis socioeconomicamente são invisibilizados enquanto cidadãos. Beleza, ó. A crítica de Portinari continua válida nos dias atuais, mesmo após décadas a pintura ter sido feita. Então, olha que interessante, ela conseguiu casar, né, aqui no caso, juntar a pintura com a questão problema da redação, que é a invisibilidade, né, da sociedade brasileira, né, da questão da certidão, enfim, de documentos, enfim, de direitos como cidadão. Então, olha que interessante como que ela conseguiu encaixar uma obra da pintura em um fato aqui real, né, da sociedade, um fato atual. Então, olha só, como pode se notar a partir do alto índice de brasileiros que não possuem registro civil de nascimento, enfim, fator que os invisibiliza. Com base nesse viés, é fundamental discutir a principal razão para a posse do documento promover a cidadania, bem como o principal... Olha que interessante. Então, quais argumentos que ela destacou aqui, ó? É fundamental discutir a principal razão para a posse do documento promover a cidadania e o outro argumento aqui, ó, principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem. Pronto, olha que interessante, a gente já tem os argumentos que ela vai descrever aqui, que ela vai defender. Por que que isso está sendo um problema? Então, o INEP, ele te dá um problema, bum, deu problema. Por que isso é um problema? Quais as causas você acredita que isso seja um problema, né, de maneira precisa, objetiva? E como você vai solucionar? Perceberam o esqueleto, assim, o modelinho de redação? Então, por isso que é interessante vocês lerem os modelos de redação para vocês ficarem feras. Então, tá, ó. Então, qual que seria o primeiro argumento dela, né? Ela quer saber que, ela destacou que
é principal discutir a razão, né, deles não possuírem esse documento. Então, olha só, vamos ver como que ela vai descrever aqui, qual que seria a razão da sociedade, das pessoas não possuírem esse documento. Então, olha só, é isso mesmo aqui? É isso mesmo, né? Principal razão. Qual que seria, ao ver dela, uma causa, principal razão? Com efeito, aí ela começa destacando o primeiro parágrafo argumentativo, ó. Com efeito, nota-se que a importância da certidão de nascimento para a garantia da cidadania se relaciona à sua capacidade de proporcionar um sentimento de pertencimento. Ok. Tal situação ocorre, olha ela defendendo aqui então o argumento dela, ó. Tal situação ocorre porque, desde a formação do país, esse sentimento é visto escasso entre a população, visto que desde 1500, os países desenvolvidos se articulam para usufruir ao máximo da colônia que tinha a oferecer, visão de lucro a todo custo, sem se preocupar com a população que nela vivia ou com o desenvolvimento interno do país. Gente, olha que interessante. Ela destacando aqui a questão econômica, né? Uma vez que você tem um país só preocupado com a questão econômica e não com os direitos de um cidadão, de reconhecimento do próprio cidadão, isso é uma causa. Olha que interessante, né? Bacana demais, né? Ó, com a população que ela vivia. Logo, assim como estudado o historiador Caio Prado Júnior, formou-se um estado de bases frágeis, resultando em uma falta de um sentimento de identificação como brasileiro. Olha que interessante, né? Então, ela destacando aqui, ó, que desse modo, a posse de documento como certidão de nascimento funciona como uma espécie de âncora para a população com escasso sentimento de pertencimento, sendo identificada como uma prova legal de sua condição enquanto cidadãos brasileiros. Então, olha que interessante. Uma vez que você tem um país só preocupado com colônia, né, que além de estar com o fator histórico, olha que interessante, Brasil colônia, né, que só visava lucro, enfim, não se preocupou com o real conhecimento da população, né, e isso é uma causa desse problema, né, olha que interessante como primeiro argumento. Então, olha só, vamos ver o que ela vai citar como segundo argumento, que seria, ó, bem como principal entraves que impede. Então, o que seria para ela? Aqui a gente já teve, olha que interessante, a principal razão. Agora a gente vai ver aqui o que seria os entraves. Olha que interessante como que fica muito legal, bacana o modelo de redação, quando você já expõe de maneira clara e objetiva na própria introdução os argumentos que você vai descrever, né? Na própria introdução ela já destacou quais argumentos ela descreveria. Então, fica muito mais fácil para você visualizar onde que o autor, né, tá descrevendo, defendendo seus argumentos. Então, olha só, segundo argumento, né, qual que seriam os entraves? Então, vamos lá, ó. Olha que interessante. Gente, ficou muito bacana. Dá para você perceber direitinho aqui, ó, no segundo argumento, ó, entraves, tá? Entraves. Então, ela defendendo aqui o segundo argumento, né? Ó, ademais, percebe que o principal entrave que impede, né, que tantas pessoas no Brasil não registrem é o perfil da educação brasileira. Olha que interessante. Como assim, né? O que a educação tem a ver com isso? Ó, ela vai explicar. A população tem como... A população, né? Desculpa. Registra, tá. A qual... O perfil da educação brasileira, a qual tem como objetivo formar a população apenas com mão de obra. Isso acontece porque, assim como teorizado pelo economista José Murilo de Carvalho, observa-se a formação de uma cidadania operária, na qual a população mais vulnerável socioeconomicamente não é estimulada a desenvolver um pensamento crítico e é idealizada para ser explorada. Nota-se, então, que devido a essas... Nota-se, então, que devido a essa difusão, né, desculpa, no sistema educacional, essas pessoas, então, olha, destacando aqui, ou seja, uma vez que você tem uma base educacional desfasada, você não tem um estímulo aí para a população, né, fazer a certidão de nascimento, ó. Essas pessoas não conhecem seus direitos como cidadãos, como o direito de possuir documento e registro civil. Assim, a partir dessa educação falha, forma-se um ciclo de desigualdade observado no fato de o país ocupar o 9º lugar entre os países mais desiguais do mundo, segundo o IBGE.
Olha que interessante, assim afirmado pelo sociólogo Florestan Fernandes, uma nação com acesso de uma educação de qualidade não sujeitaria seu povo às condições precárias de cidadania, como observado a partir do alto número de pessoas sem registros. Gente, olha que legal, ela citando aqui a educação, né? Como assim? O que ela quis dizer? Ai, gente, minha letra tá horrível, enfim, mas acho que eu vou colocar só edu, que dá pra entender. Como assim? O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer que, uma vez que você tem uma educação defasada, por consequência, você não vai ter estímulo aí as pessoas a procurarem direitos delas, as cidadanias, né? Vocês há de concordar comigo que se você tem uma educação de qualidade, uma escola, enfim, escolas, tá? Pode ser escolas de ensino médio, desde universidades, né, faculdades, enfim. Uma vez que você tem um lar educador, né, vamos dizer assim, você tem estímulos aí as pessoas a terem reconhecimento dos direitos. Pensa que legal se você tem, por exemplo, numa instituição, uma palestra, por exemplo, para uma sociedade carente sobre os direitos delas, sobre como faz a certidão de nascimento, né? Como faz aí esses documentos cruciais, né? Gente, carteira de identidade, né? Esses documentos que você precisa até mesmo para se vacinar, para ter seus direitos garantidos, que são de extrema importância. Se você tem uma escola ou algo que te impulsione a isso, né? Que te eduque a isso, até a sociedade, gente, isso é brilhante. Olha como que a sociedade vai melhorar, vai reconhecer seus direitos, né? Então, ela quis dizer aqui que se você tem um país com uma educação defasada que não estimula isso, isso é uma causa do problema, né? Se você tem uma defasagem na educação, isso se torna um problema. Então, olha que interessante a educação entrando aí mais uma vez, né? A falta dela, né? Mais uma vez como transformadora aí e como essa falta dela pode causar vários problemas. Olha que interessante, tá aí um bom argumento para você descrever também nas redações, né? Gente, educação é basicamente quase a base de tudo, né? Se é que não seja, né? Porque ela é super importante, né? Se não fosse educação, vocês nem estariam fazendo Enem, nem estariam procurando conhecimento. Isso é muito importante. Então, olha que bacana esse argumento dela que eu achei super interessante, né? Então, olha só, beleza. Ela já descreveu aqui perfeitamente, né? Giovana, eu não posso confundir com a outra que a gente já fez, a primeira. Beleza, gente. Parabéns, Giovana, né? Depois que a gente já tem aí os argumentos dela, o que ela, ao parecer dela, acredita que seja as causas desse problema, o que seria a solução ao ver dela para isso, para esse cenário? Então, é aqui que entra a conclusão, tá? O parágrafo conclusivo, que é bem interessante, o que você tem que ter em mente? Beleza, pum, Inept deu problema de redação. Quais seriam as causas para esse problema, né? E agora, como você vai solucionar esse problema? Então, olha só, é importante você fazer essas perguntinhas que eu sempre falo nos vídeos. Quem vai solucionar? Como vai solucionar? Então, não é só, beleza, a comissão de foguete espacial, enfim, vai solucionar. Mas como que ela vai solucionar isso? Pensa, coleguinha, como é que ela vai solucionar isso? O Ministério da Educação, beleza. Como é que ele vai solucionar isso? Como que vai ser solucionado esse problema? Então, olha só, não basta você só citar quem, né? Você tem que citar também como isso vai ser solucionado de maneira detalhada. Então, vamos ver como que ela fez aqui, para ficar mais claro para vocês. Olha que bacana. Então, vamos lá, eu gosto de acompanhar assim na canetinha, ó. Portanto, observa-se que a questão do alto índice de pessoas no Brasil sem certidão de nascimento deve ser resolvida. Ótimo. Já temos problema, já temos a conclusão, já sabemos que isso é um problema, né? Que é o tema da redação. Como isso vai ser solucionado? Para isso, é necessário que Ministério da Educação. Como que ele vai solucionar isso? Olha que interessante. Reforce políticas, então é aqui que tem aqui detalhadamente, ó. Não basta só citar o Ministério da Educação, mas o que ele vai fazer, ó? Reforce políticas de instrução da população acerca dos seus direitos. Olha que interessante, ela ainda detalhou. Tal ação deve ocorrer por meio da criação de um projeto nacional de acesso à certidão. Olha que legal! Sabe o que eu achei legal? Ela citou aqui o Ministério da Educação. Por quê, gente? Vocês perceberam que ela citou no argumento dela a questão da educação, de uma defasagem da educação, que isso pode ser uma causa do problema? Então, perceberam como está interligado, como está ligado os dois, né? A solução com o argumento que ela citou? Então, beleza. Eu cito, por exemplo, a ausência de leis. E lá na conclusão, eu cito um órgão das leis.
Então, olha que interessante, ela tá aqui fechando, né, ligando o que ela citou como causa do problema e um órgão que pode solucionar isso, que esteja ligado com essa causa, né? Olha que bacana que ficou. Aí ela citou o Ministério da Educação, né? A qual irá promover nas escolas públicas todas, olha, ainda citou os municípios, ó, todos os 5.570 municípios brasileiros. Olha que interessante, um dado super importante, né? Ó, debates acerca da importância do documento de registro civil para a preservação da cidadania, os quais irão acontecer, então ela ainda detalhou, os quais irão acontecer tanto extracurricularmente quanto nas aulas de sociologia, tudo a ver, né? Uma matéria que justamente discute e debate no ensino médio sobre a sociedade, que é de extrema importância, né, gente? Se a gente for analisar. E olha que legal. Isso deve ocorrer a fim de formar brasileiros cientes de seus direitos, podendo mudar o atual cenário de precariedade e de precária cidadania e desigualdade. Gente, ficou muito bacana a redação dela, né? Ela citou aqui um órgão super importante, né? Que seria aqui o Ministério da Educação. Promovendo aí, nas aulas, projetos, enfim, que mude esse cenário, que vise mudar esse cenário. Então, perceberam que é interessante, como é importante? Você não só citar o órgão, mas você detalhar como ele vai solucionar esse problema. Ah, eu tirei da minha cabeça tal órgão. Tá, beleza, mas como que isso vai ser solucionado? Então, é isso que o NEP quer, tá? Ele quer que você aponte as causas desse problema de maneira precisa, objetiva, né? A partir do momento que você pega o modelo direitinho de redação, a gente fica muito mais fácil. Então, por isso que eu recomendo vocês lerem as redações nota 1000. Isso é muito importante. Por quê? Porque são candidatos que tiraram 1000. Então, nada mais exemplar do que essas redações, né, para ajudar vocês. Isso ajuda demais. E você vai sabendo o modelo, então não precisa, eu sempre falo, não preocupem com o tema, e sim como fazer uma boa redação, como fazer a estrutura de uma redação, porque aí qualquer tema que vier, você já vai estar preparado para poder fazer, entendeu? Esse é o objetivo. E eu achei muito interessante a redação dela, né? Que ela, olha, vocês perceberam que ela solucionou com uma causa que ela apontou. Então, gente, não é difícil. Ah, você pode citar filme, ela citou uma obra. Olha que interessante. Né? Eu vi uma outra também sobre a obra do Graciliano Ramos, se eu não me engano, enfim, achei muito interessante, né, o filho sem nome, então tem tudo a ver com isso, com direitos, com certidão, enfim, gente, tudo a ver, né, e é um tema de extrema importância para a sociedade. Perceberam como que o Enem gosta de abordar temas sociais, né, que é importante? Claro, ele nunca vai abordar um tema, nunca não, ele nunca diga nunca, enfim, mas ele sempre vai, né, quando a gente está acompanhando, apontando problemas sociais. Então, por isso que é interessante você ter uma visão mais ampla de conhecimento. Ah, assiste um filme, uma obra, enfim, aquilo que vier na sua cabeça, que você lembrar que, olha, bacana, li um livro sobre, ah, tem alguma coisa a ver com o tema, ah, então vou citar uma música, né? Olha, parece um projeto, enfim, gente, tem muitas coisas que podem enriquecer sua redação e que vai ficar legal. E a leitura, né? Isso é muito importante, tá bom? Créditos, mais uma vez, parabéns ao site do G1 por disponibilizar as redações. Vou deixar aqui o site para vocês, acompanhem lá, é muito legal. Parabéns à autora da redação por disponibilizar as redações nota 1000, né, para as outras pessoas, né? Isso vai ajudar as outras pessoas nos estudos. Então, gente, é muito importante, tá bom? A gente vai deixar aqui no canal, espero que esteja ajudando vocês. Tem playlist de redações nota 1000 também, acompanhem lá, tá bom? E um abraço para vocês e bons estudos aí, tá bom? Até o próximo vídeo, ok?